Olá, meu nome é Jaron Maia e esse é meu canal sobre o estudo do livro de Mórmon. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre Isaías no livro de Mórmon. Para muita gente, Isaías é muito difícil de entender e não faz muito sentido. E aquele bloco grande de Isaías que tem em 2º Nef é uma barreira para alguns intransponível. É muito engraçado às vezes a gente perguntar na igreja qual é o seu personagem favorito do livro de Mórmon ou qual a sua história favorita no livro de Mórmon. E muita gente acaba mencionando Nef. Claro que a história de Nef é fantástica. Nef é fabuloso, é quase surreal pensar que uma pessoa como Nef existiu. Mas eu tenho certeza que muita gente me fala de Nef porque está mais familiarizado com Nef, porque leu bem e prestou bastante atenção na história de Nef até 2º Nef. Quando chega a parte de Isaías e o pessoal desiste de ler, acaba não dando oportunidade de chegar em Alma e nos outros personagens que são também muito legais. Mas o vídeo não é sobre isso, o vídeo é sobre Isaías. Isaías é um profeta muito importante dentro do livro de Mórmon. Nef fala sobre a importância e a relevância das profecias dele. Um dos fatores que levou Nef a incluir muitas das palavras de Isaías é que, assim como Nef e como Jacó, irmão de Nef, Isaías viu o Senhor e viu o que aconteceu nos dias em que Jesus Cristo estava na terra. Nef aliou o testemunho de Isaías ao testemunho dele para ser mais uma pessoa testificando de Jesus Cristo. Além disso, as profecias de Isaías têm várias interpretações diferentes. Elas têm o cumprimento em vários momentos diferentes da história. Elas eram específicas para a época em que Isaías viveu, mas elas tinham aplicação para a época em que Nef vivia, aplicação para a época em que Jesus estava na Terra e aplicação para os nossos dias. Quando Jesus Cristo visitou o povo aqui das Américas, ele também falou sobre Isaías, mencionou alguns dos capítulos de Isaías e o próprio Jesus Cristo deu seu selo de aprovação sobre a importância das palavras de Isaías e que as profecias dele que ainda não tinham se cumprido, referentes à restauração da casa de Israel, seriam cumpridas nos últimos dias. Mas não existe Isaías só em 2º Nef. Na verdade, se a gente lê todo o livro de Mórmon, praticamente 2/3 do livro de Isaías contido lá no Velho Testamento, a gente acaba lendo também, porque praticamente 2/3 de Isaías está citado dentro do livro de Mórmon. E onde se encontram essas escrituras de Isaías? O mais óbvio é justamente esse bloco de 2º Nef. Nef cita Isaías de 2 a 14. Tudo, literalmente. Tem algumas pequenas variações no texto, algo muito sutil que num estudo mais aprofundado e mais detalhado se prova muito interessante essas variações no texto. Mas basicamente é quase ipsis literis. O que está no Velho Testamento está em 2º Nef. Então, Isaías 2 a 14 corresponde a 2º Nef 12 a 24. Depois disso, Nef cita Isaías 29 no capítulo 27 de 2º Nef. Essa citação que Nef faz é meio que uma citação com comentários, com uma expansão. Nef dá algumas explicações e alguns possíveis significados para a profecia de Isaías contida nesse capítulo. E é muito interessante, nesse caso em específico, a gente estudar a escritura de Isaías e a escritura de 2º Nef e comparar e ver os acréscimos que Nef faz, que são muitos, e ver como que ele interpreta essa escritura. Além disso, em 2º Nef também, antes desse bloco grande de escritura, Jacó dá um discurso para o povo de Nef, a pedido de Nef, e nesse discurso ele cita e explica algumas escrituras de Isaías também. Para ser mais específico, em 2º Nef 9 e 10, Jacó cita Isaías 50, 51 e os 2 primeiros versículos do capítulo 52. Lá em 1º Nef, nos capítulos 20 e 21, Nef cita Isaías também, e especificamente os capítulos 48 e 49. Para não confundir, em 1º Nef 20 e 21, nós temos Isaías 48 e 49. Depois, em 2º Nef 7 e 8, nós temos Isaías 50, 51 e o início do 52. Depois, em 2º Nef 12 a 24, nós temos Isaías 2 a 14. Depois disso, no livro de Mosias, nós temos um momento em que Abinadi confronta o rei Noé e os seus sacerdotes. E nesse momento, Abinadi ele usa também algumas escrituras de Isaías para explicar sobre o Messias e a importância do Messias. Mais especificamente, Abinadi usa Isaías 53, que é talvez a escritura messiânica de Isaías mais conhecida e uma das mais bonitas e das minhas favoritas também. Isso está contido em Mosias 14. Posteriormente, em 3º Nef, quando Jesus Cristo visita as Américas, cita para o povo de Nef Isaías 52 e Isaías 54. E isso está em 3º Nef 20 e 21 e em 3º Nef 22.
Isaías. Agora, como entender Isaías? Lá em 2 Nef 25, o próprio Nef dá alguns conselhos sobre Isaías. Primeiro, ele fala que Isaías é um pouco difícil para as pessoas que não estão familiarizadas com a maneira de profetizar dos judeus, ou com a região em que os judeus viviam na Israel antiga. Porque muito do que Isaías fala está relacionado ao povo daquela região, os povos que viviam em volta. Então, se você quer realmente entender o que Isaías está falando, você precisa estudar Isaías, a geografia do Velho Mundo, e você precisa conhecer muito bem toda a história do povo de Israel. As tribos, onde elas ficavam, quais reinos tinham qual tribo, quando foram destruídas pelos assírios, pelos babilônios, quem foi levado em cativeiro, quem se perdeu, quem voltou. Isso é muito importante, isso dá um contexto histórico muito importante. Mas além disso, Nef deixa bem claro que ele aplicou as escrituras a ele e ao povo dele, para seu proveito e instrução. A interpretação que Nef dá para Isaías não é a única interpretação possível de Isaías. Na verdade, é a interpretação que Nef teve aplicando as escrituras ao povo dele, que eventualmente foi destruído, e a mescla do povo dele, que ficou junto dos lamanitas. Essa é uma interpretação possível, o que não limita o nosso estudo de Isaías. Então, quando a gente estuda lá usando o livro de Mórmon, a gente não deve entender que essa é a única interpretação possível para aquela escritura. Mas a gente também pode entender que o próprio livro de Mórmon é um comentário muito importante e muito valioso das palavras de Isaías. Uma outra dica que eu tenho para você, se você for estudar a fundo Isaías, em especial aquele bloco grande que tem em 2 Nef, é ignorar a divisão de capítulos. Lembra quando eu mencionei que Jacó citou o capítulo 50, 51 e os dois primeiros versículos do 52? É porque esses dois primeiros versículos do 52 são o final do que Isaías estava falando no capítulo 51. Eu não sei o que passou pela cabeça do monge que fez a divisão de capítulos da Bíblia, mas a divisão de capítulo da Bíblia, a divisão de versículos da Bíblia é muito picado e muitas vezes arbitrário e aleatório, no meio de uma frase, no meio de um parágrafo, e a gente acaba se perdendo. Existem algumas edições da Bíblia mais recentes que, apesar de terem a marcação de onde começa e termina cada versículo, tem parágrafos e não a divisão em versículos. Isso facilita a compreensão do texto, da fluidez do texto, e facilita entender o que o autor daquele texto estava querendo falar. Então, quando você estiver lendo, ignora a divisão de capítulo e presta atenção se o assunto que estava sendo falado continua no capítulo seguinte. Isso vai fazer com que a sua leitura tenha mais fluidez. Lembra que Isaías fala de forma poética. Na verdade, as palavras de Isaías não são em prosa, elas são principalmente poesia, são poemas, e as profecias dele estão dentro desses poemas. Então, quando ele fala do mar, dos cedros, quando ele fala dos povos, quando ele fala do filho de Remalias, quando ele fala do nome do filho dele, que é um nome enorme, Maer Salal Hasbaz, lembra que é tudo poesia e tenta interpretar aquilo de forma poética. O que ele quer dizer quando ele fala dos cedros de não sei da onde, dos navios de Tarsis? Tenta ler aquilo de forma poética. Isso vai fazer com que a sua compreensão do texto e a sua admiração, não só pela mensagem de Isaías, mas também pela beleza literária e poética das palavras de Isaías aumente. Se você gostou, clique em gostei lá embaixo, compartilha, comenta aí o que você acha sobre o estudo de Isaías, se é difícil, se já está achando fácil, e compartilha esse vídeo com outras pessoas que podem gostar dessas dicas que eu dei aqui. Então é isso, tchau, tchau!